Carecas de saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Sou o professor Gus e hoje vamos falar de um grupo muito especial aí na economia mundial, um grupo que vem aparecendo em vários temas, assustando alguns países aí, né? É um grande ponto que a gente precisa entender muito bem qual que é a sua origem, seu desenvolvimento e o que vai virar esse trem aí. Bom, vamos falar dos BRICS, então. Mas antes de falar dos BRICS, é importante falar do comecinho, da ideia, da onde surgiu essa história toda. Então, foi um economista inglês chamado Jim O'Neill, que lá no final dos anos 90, o cara, ao desenvolver a sua obra aí de mestrado, doutorado, o cara vai analisar um conjunto de países, né, que estavam crescendo economicamente no final dos anos 90 e que já vinham tendo um bom desempenho no mundo e que aparentemente estavam tendo grandes potenciais ainda por mostrar. Vejam bem, esse cara que vai analisar um contexto dos anos 90, de nova ordem mundial, de mudança da configuração política e econômica global, ele vai dar um indicativo, né, lá na sua obra, né, que vai sair em 2001. O indicativo existe um conjunto de países emergentes, né, que tem um papel geopolítico especial. Esses países, eles estão distribuídos entre os continentes pelo mundo, então, sendo aí as chamadas potências regionais, e que eles têm um grande papel regionalmente. No entanto, se eles atuassem juntos, olha só, isso não existia ainda. Esse cara está formulando uma tese, né? Ele está dando um indicativo. Ele vai dizer, se esses países atuassem juntos, eles teriam potencial conjunto para enfrentar economicamente as grandes potências do século XX, ou seja, Estados Unidos e os países centrais da Europa. Então, esse economista, o Jim O'Neill, que vai formular a sigla BRIC, ainda não BRICS. Ele vai dizer que Brasil, representando aí a América do Sul e a América Latina, a Rússia, representando o leste europeu e parte da Ásia, a Índia, né, pegando ali parte, né, tendo uma posição central no Sudeste Asiático, e a China como grande potência que já vinha crescendo e se destacando globalmente, esses países, se eles criassem um bloco comum e passassem a formular medidas econômicas, políticas conjuntas, pactos políticos conjuntos, eles teriam poder de, até metade do século XXI, ter a mesma capacidade, né, ou superar em capacidade de geração de emprego, de acumulação de riqueza, as antigas potências do século XX e XIX. Bom, o que vai sair da ideia desse economista, a gente vai ver agora. Bom, então o economista inglês, né, O'Neill, ele formulou, criou uma tese, né, desenvolveu uma linha de pensamento, mas ainda era só uma ideia. Foi preciso, né, que um grupo novo, né, de governantes desses países se reunisse, né, no momento posterior e aí levasse em consideração a tese daquele inglês, que foi o que aconteceu entre 2003 até 2006. 2003, principalmente aí, né, o momento em que o Lula entra, né, como presidente do Brasil e começa a construir uma chamada diplomacia presidencial, linkando, né, o Brasil com outros países emergentes. Entre outras coisas, né, o Lula e o Celso Amorim, que era então ministro das Relações Exteriores, eles vão, junto com os outros países, construir aquela ideia, né, inspirado na tese lá daquele economista inglês. Bom, resultado de 2003 até 2006 é que em 2006 vai ocorrer a Assembleia Geral da ONU, né, um evento que não estava tratando especificamente desse assunto, mas, enfim, uma Assembleia Geral da ONU, ela reúne vários temas internacionais relevantes de vários países do planeta. Ok, mas foi dentro do processo da Assembleia Geral, né, que vai se construir, por definitivo, uma relação multilateral, ou seja, que envolve vários parceiros entre os países lá da ideia original.
né? Então, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, esses 4 países, dentro da Assembleia, eles vão se reunir e oficializar a construção desse bloco, do BRIC, né? Então, em 2006. Ok, depois de um certo tempo, né, com um conjunto de outras questões acontecendo no mundo, com a ampliação das relações aí entre os países emergentes, construção do G20, construção dos países falantes de língua portuguesa, tudo isso tem, né, de alguma maneira, o protagonismo da política externa brasileira envolvido na ideia de construir blocos de países emergentes ou blocos do chamado sentido sul-sul, né, o chamado meridionalismo geopolítico. A ideia, né, de reunir os países do sul econômico, criando ali medidas de diminuição da desigualdade econômica no planeta. Enfim, dentro dessa linha de raciocínio, né, da relação sul-sul, foi pensado também em incluir o continente africano. E nisso, o país África do Sul é chamado a compor o bloco ali dos BRICS. E a partir de 2011, então, você tem esse S a mais no final, que é de South Africa. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para as características do grupo. Alguns aspectos que a gente tem que destacar aqui com relação a esse grupo, né, estão bastante ligados à questão econômica. Por exemplo, 2003 a 2007, que é o período em que estava sendo analisada a construção do grupo, né, e justamente o momento logo ligado ali à construção desse grupo, né, a partir de 2006, você tem um momento aí que esses países juntos, eles estão representando a maior parte do crescimento do PIB mundial. Então, cerca de 65% da expansão do PIB mundial nesse período estava ligado ao crescimento econômico dos países desse grupo, ou seja, dos BRIC. Tudo bem? Ao mesmo tempo, você tem alguns potenciais aí econômicos ligados a eles também. Por exemplo, a questão de mão de obra. 42% da população mundial reside em 2 países que fazem parte do grupo, China e Índia. Os 2 países com a maior população mundial, com a maior parte da população mundial. Então, 21% da população mundial está na China, 17% está na Índia. Ou seja, você tem aí um grande potencial em termos de população. E principalmente quando você pega desse todo de população a parte ligada ao universo do trabalho, a PEA, População Economicamente Ativa. E nesse recorte, a participação é ainda maior, né? Pouco maior, 45% da PEA mundial, ou seja, praticamente metade da população economicamente ativa do mundo está concentrado dentro dos BRICS. Isso significa não somente uma grande concentração de força de trabalho que pode ser utilizada para o crescimento econômico desses países, como também representa um grande contingente populacional que vai servir de mercado consumidor para tudo aquilo que vai ser produzido, tanto dentro desses países como para o restante também da produção mundial. Vejam bem o tamanho do potencial, né, em termos econômicos desse grupo. Mas não para por aí. Quando a gente analisa o gráfico de crescimento do PIB mundial, você percebe o seguinte: 2003, vamos pegar aí um ponto de início, que é logo, né, depois aí da formulação lá daquele economista no inglês. 2003, os BRICS representavam, né, eles tinham junto, né, 9% da participação do PIB mundial. Em 2009, né, com o grupo já estruturado em crescimento, eles passam a representar 14% do PIB mundial. Em 2014, o grupo passa a representar 27% do PIB mundial. Olha só, os caras eles vêm crescendo em participação da riqueza acumulada por toda a economia do mundo. Isso, a gente coloca o dado até 2014, por quê? Porque pós-2014, alguns países do grupo vão entrar numa crise econômica, como é o caso do Brasil. Então, você analisa o gráfico de crescimento do Brasil, por exemplo, até 2014, ele tem, né, com oscilações, mas ele tem uma tendência
ascendente. 2015 você tem ali um momento de recessão que vai se intensificar aí em 2015 e 2016. Então vejam bem, o grupo hoje vive um momento ruim. Mesmo assim, entende-se a potencialidade desse grupo para a economia mundial e para o jogo do poder mundial. Vamos pegar, então, a partir dessa ideia do jogo do poder mundial e entender uma proposta que foi lançada há um tempo atrás e que ela ainda está amadurecendo nesse contexto de crise, mas que já vem levantando aí algumas especulações com relação ao que vai ser o futuro das estruturas, das instituições que estão nascendo dentro do grupo dos BRICS. Vamos analisar agora um fenômeno da construção do Banco dos BRICS. Olha só então, gente. Esse grupo BRICS, ele passou a atuar de diversas maneiras aí no cenário internacional. Agora, para o foco que a gente está trabalhando aqui, que é a questão econômica, em 2014, no 6º encontro de cúpula dos BRICS, explicando primeiro, o que é um encontro de cúpula? Um encontro de cúpula, ele reúne os chefes de Estado, então os presidentes, dos países envolvidos, mas também chefes de cargos importantes desses mesmos estados, empresariado, enfim, sociedade aí envolvida nas questões primordiais da discussão. No sexto encontro de cúpula dos BRICS, que ocorreu aqui no Brasil em 2014, foi planejado toda uma configuração para a criação de um banco dos BRICS. Então, esse evento ele foi chamado por parte da mídia internacional de Bretton Woods do século XXI. O que significa isso? Chamar um evento de Bretton Woods do século XXI é dar uma importância econômica fundamental a ele. Por quê? Porque em Bretton Woods, esse termo está relacionado ao encontro da ONU que ocorreu em 1944 lá nos Estados Unidos e foi justamente uma conferência para discutir a economia do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Lá no encontro original de Bretton Woods, aquele do século XX, sobre a coordenação principalmente dos Estados Unidos, foi construído duas instituições financeiras que têm um papel fundamental no mundo até hoje. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, construídos lá no encontro de 1944. Banco Mundial e o Fundo Monetário, eles teriam a função de ter ali uma reserva para que, através dessas instituições, a ONU e os países envolvidos na ONU pudessem emprestar dinheiro para países que precisavam se recuperar no universo pós-Segunda Guerra Mundial. Essa foi a finalidade primeira da construção dessas instituições, mas ao longo da história do século XX, essas instituições internacionais elas acabaram dando grande destaque principalmente aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos era o país que mais colocava dinheiro dentro desses fundos, tanto do Banco Mundial como do Fundo Monetário, e o Fundo Monetário ou o Banco Mundial emprestavam dinheiro para projetos de desenvolvimento em outros países. A questão é, o Banco Mundial e o Fundo Monetário, desde o seu início, sempre tiveram vínculos, ou algumas práticas ali, sempre relacionadas às políticas econômicas norte-americanas. E o que significa isso? Significa que o Banco Mundial ou o Fundo Monetário, eles passaram sempre a investir ou apoiar projetos internacionais em países que tivessem alinhados com os projetos norte-americanos. Outra questão importante de Bretton Woods é dentro desse encontro de 1944 que foi estabelecido o dólar como unidade de referência internacional. Então, o dinheiro norte-americano como uma referência internacional significava estabelecer os Estados Unidos como uma referência para a economia mundial. É a partir desse encontro lá de 1944 que os Estados Unidos passa a ser oficialmente a grande potência do mundo capitalista, que vai, de fato, ser pós-Segunda Guerra Mundial, superando as potências do século XIX, como a Inglaterra, a França, entre outros. Olha só, então, fazer uma analogia a esse encontro dos BRICS de 2014, ao encontro lá de 1944 de Bretton Woods, é dizer que esse encontro dos BRICS hoje,
ele representa uma mudança de paradigma para a economia mundial para o século XXI. Muitos vão dizer que chamar dessa forma foi pretensioso, né? Ou que hoje a gente não pode entender da mesma maneira, até porque alguns dos países membros dos BRICS estão passando aí por crises econômicas, ou tiveram ali uma diminuição no seu crescimento pós-2014. Mas o fato é que essas duas instituições criadas em 2014, o Banco dos BRICS e o Arranjo de Contingência, eles representam instituições alternativas àquelas construídas em 44. Então, o Banco dos BRICS, ele se constitui como um banco internacional sob o controle de novos estados emergentes. Olha só, a briga aqui é de novo a questão do poder mundial, a participação dos países no poder mundial. Então, o Banco Mundial e o Fundo Monetário, eles representam a geopolítica do pós-Segunda Guerra, né? Uma geopolítica que favoreceu aí, principalmente aos Estados Unidos. A criação e, quem dirá, o desenvolvimento desses novos agentes internacionais econômicos ligados ao grupo dos BRICS, se eles forem, né, se desenvolvendo nos próximos anos, vai representar o crescimento e a importância da economia dos países dos BRICS. Tudo bem? Outra coisa, voltando à questão de que o Banco Mundial e o Fundo Monetário, por estarem alinhados à economia norte-americana, eles acabam investindo em projetos que sejam também de interesse da economia norte-americana. E nisso, nos últimos anos, conforme os países membros dos BRICS tiveram um crescimento acelerado aí até 2014, o que aconteceu? O Banco Mundial e o Fundo Monetário parcialmente pararam de investir em projetos relacionados ao crescimento dos países membros dos BRICS. É claro que a gente pode entender que isso aí permeia uma espécie de uma guerra econômica entre as antigas potências, ainda vivas, e essas novas potências emergentes que estão se constituindo. Vejam bem, tudo isso é um jogo que a gente tem que antecipar o que pode acontecer para o século XXI. O que pode acontecer é uma briga econômica entre as antigas potências e as novas, e dessa briga você pode ter um resultado de fortalecimento das antigas potências ou de fortalecimento e crescimento ainda maior dessas novas potências que são os BRICS. Outra demanda aí também dessas novas instituições criadas e ainda não desenvolvidas devidamente era a ideia de promover o desenvolvimento econômico dentro desses países, mas não somente nesses países, como também dentro daqueles países que compõem as negociações do eixo Sul-Sul. Lembra que a gente já discutiu disso? A ideia, né, da divisão do mundo entre Norte e Sul, sendo Norte rico, Sul pobre. De alguma maneira, os BRICS eles compõem uma liderança dentro das relações Sul-Sul. A princípio, essas novas instituições financeiras deveriam ser uma alternativa para apoiar projetos, né, de países subdesenvolvidos ou países emergentes, só que é claro, né, dentro de uma perspectiva favorável ao grupo dos BRICS. Importante salientar, por último, que dentro dos grupos dos BRICS a gente tem a liderança da China, né, que é aquela que mais colocou dinheiro, inclusive, no arranjo de contingência. Só para a gente entender, o banco dos BRICS ele foi composto por cotas, né, e cada um dos países membros dos BRICS colocou, né, como se fosse um capital inicial desse banco, 50 milhões de dólares para fundar o banco. Então, isso, né, cotas igualitárias. Então, Brasil, China, Rússia, enfim, cada um desses países colocou 50 mil. Agora, o arranjo de contingência ele é uma espécie de poupança. Poupança para que finalidade? Para cobrir questões de crises econômicas ou questões de gastos em defesa, né, ou questões estratégicas, como pode ser dito também. Tudo isso, né, pensando, né, possíveis crises que venham a acontecer aí ao longo do século XXI. Mas aí alguém pode até falar assim, bom, mas o Brasil não está passando por uma crise muito forte, não poderia estar usando esse dinheiro? Poderia, mas tudo isso permeia várias negociações. E essas duas instituições,
ainda são muito recentes e muito frágeis no sistema econômico ainda. Portanto, ainda são novas instituições que, assim como, né, o próprio projeto BRICS, elas também ainda passam, na atualidade, por algumas fragilidades. Pode ser que elas se tornem grandes instituições financeiras no futuro, mas ainda não são nos nossos dias. Tudo bem, gente? Então, mais sobre isso a gente fica para a próxima aula. Um abraço!